Neste vídeo vamos trabalhar com tabelas dinâmicas e com funções de base de dados. Além disso, poderemos colocar aqui outras ferramentas de automatização da nossa base de dados em Excel. Em primeiro lugar, nós temos aqui esta folha, este menu. Vou só fazer aqui uma alteração. Vou começar por colocar aqui os trabalhadores aqui para este lado. Vou colocar os fornecedores cá para cima. Os produtos ficam onde estão. Vou trocar aqui o stock com os clientes. Portanto, para arrastar, basta fazermos esta modificação aqui dos botões. Clicamos com o botão do lado direito, porque senão iríamos colocar na hiperligação. Os gráficos vou deixar onde estão. As faturas vou chegá-las aqui para a esquerda. E vou precisar de mais dois botões que vão ficar ligados a duas outras folhas que vamos criar. Então, vou copiar estes dois botões. Aliás, vou copiar o botão das faturas, assim aqui é, e vou modificá-lo. Este vai passar para vendas e este vai passar para tabelas dinâmicas. Relativamente a imagens, vou formatar a imagem, vou alterar aqui o preenchimento, portanto, tabelas dinâmicas, vou procurar aqui por Excel. Ou por Excel, tabelas se calhar fica muito alto, vamos lá experimentar como é que fica. Pode ser. Não se vê o texto que lá está, porque está muito grande. Vou colocar só um pouquinho mais pequeno. E continua sem dar para ver. Mais um pouquinho. E vou colocar com uma cor, se calhar preto. Ok, já cabe. Então, tabelas dinâmicas. Esta das vendas vou também alterar. Vou buscar aqui uma imagem de vendas. Ok, serve. Portanto, vendas. Estas cores não se vê muito bem, mas nós podemos colocar aqui um contorno, se calhar aqui um destaque no texto, talvez já está negrito. Também posso colocar aqui um bocadinho de transparência. Pronto, sim. Então, faturas, vendas, tabelas dinâmicas, gráficos, clientes, stock, trabalhadores, fornecedores e produtos. Fazer aqui outra coisa que é, eu não vou precisar de mais. E nós temos várias colunas no Excel. Uma das coisas que podemos fazer é esconder as colunas que estão aqui no Excel. Então, como é que nós podemos fazer isto? Posso clicar aqui na coluna L, carrego na tecla Shift, na tecla Ctrl em simultâneo e ainda na tecla de direção para a direita. Ao fazer isto, seleciono as colunas todas daquele ponto de partida para a direita. Se eu clicar agora com o botão do lado direito em cima de uma das colunas e selecionar a opção Ocultar, ficam escondidas. Então, fico com o menu só com esta área visível.
Relativamente às linhas, o processo é semelhante. Então vou colocar aqui na linha 18, Shift, Ctrl e agora seta para baixo. E seleciono até à última linha. Então, botão do lado direito, agora tem que ser em cima das linhas, ocultar. E fico com o menu mais pequenino. Sem aquelas colunas e aquelas linhas visíveis. Então vou guardar. Se acharem que querem dar aqui assim um jeitinho, podem colocar os botões um pouquinho mais para baixo, de forma a que fique aqui mais disperso. Ou podem fazer também os vossos botões maiores. Ok, agora os gráficos estão a funcionar sim, os clientes também, stock também, produtos também, fornecedores também, trabalhadores também, as faturas também. Agora, não temos nem as vendas, nem as tabelas dinâmicas. Vou fazer aqui uma folha para vendas. E outra para tabelas dinâmicas. E agora vou fazer uma macro para as vendas. Portanto, vou ao programador, gravar macro. Portanto, vendas, ligação à folha de vendas. Eu vou copiar este texto. Ok. E agora, vou clicar nas vendas, termino gravação, vou ao menu e agora atribuir macro, portanto, neste livro, vendas. Ok. E agora vamos testar. Está feito. Agora, tabelas dinâmicas, a mesma coisa, portanto, gravar macro, tabelas dinâmicas, e agora vou clicar nas tabelas e termino gravação. Volto ao menu. Tabelas dinâmicas ainda não está, porque não atribuímos ainda a macro. Então, atribuir macro e agora tabelas dinâmicas, ok. Então, vamos lá ver agora. Vendas, está. Tabelas, está. Só não está o botão do menu. Então vou aqui à folha dos gráficos, vou copiar este botão. Vendas. Vou colar lá o botão, menu, tabelas, vou lá colar o menu também. E já está. E já tenho aqui o menu com as ligações às folhas certas. Agora será interessante também fazer o quê? Bloquear esta folha, para não ficar aqui com o cursor a aparecer. Portanto, se não colocarmos mais nada aqui, para este cursor não estar a aparecer, o que é que eu vou fazer? Vou bloquear esta folha. Então, o que é que eu vou fazer? Venho aqui ao menu e esta folha pode ser protegida por aqui, pelo proteger folha, ou então pelo ficheiro e temos aqui proteger livro e podemos proteger a folha atual também, de uma forma ou de outra. Então, proteger a folha e eu vou tirar estas duas opções que estão selecionadas, estes dois itens, estas duas caixas. Portanto, selecionar células protegidas e selecionar células desprotegidas. O utilizador nesta folha não vai poder selecionar célula nenhuma, só vai poder selecionar os botões e como é botão não é necessário
colocar aqui nenhuma possibilidade para o utilizador. Então, vou colocar aqui uma password. Vamos proteger a folha de cálculo e o conteúdo das células bloqueadas. Então, basta fazer OK. Repetimos a password. E pronto, já desapareceu aqui a possibilidade do utilizador clicar na folha. Nem consegue agora fazer alteração aqui às linhas, nem às colunas. Portanto, o utilizador já não consegue fazer nada disso, nem selecionar, nem nada disso. Mas consegue aceder às outras folhas. Ok? Para desproteger a folha, então do lado direito, desproteger a folha. E é só colocar a password e já poderíamos fazer aqui as alterações que considerarmos necessárias. Portanto, eu vou voltar aqui a proteger folha. Ok. Portanto, e agora se nós clicarmos com o botão do lado direito, não conseguimos fazer nada, só conseguimos com o botão do lado esquerdo. Pronto, então o menu está protegido e está aqui com as ferramentas direitinhas que deve ter. Também podemos fazer aqui outra coisa, como é um menu, também podemos tirar aqui os cabeçalhos e deixamos de ver as colunas e as linhas. E isto é uma situação que não afeta as outras folhas, só afeta mesmo a folha do menu. Portanto, no menu não há necessidade de termos nem linhas nem colunas, porque não são portanto, elementos fundamentais aqui da folha. Pronto. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vou começar por fazer o seguinte. Aqui nos trabalhadores, vou passar esta folhinha para aqui. Portanto, eu tenho aqui o menu. Esta informação vou ocultá-la. Não precisamos de a ter visível. Ou então até posso deixar para já. Vou deixá-la aqui, mas com uma cor diferente. Ora, cor de separador, vamos colocar preto. Em cor de separador, vou deixar tudo aquilo que não são as folhas de trabalho. Portanto, as listas dos códigos postais vão ficar aqui a preto, sim. Os clientes são dos menus importantes, portanto, trabalhadores, está aqui, é um menu importante. Vou deixar aqui laranja, por exemplo. Portanto, os trabalhadores ficaram a amarelo. A seguir tenho os fornecedores, vou puxá-los para aqui e vou colocá-los também dentro do mesmo tom, amarelo ou laranja? Laranja, amarelo torrado. Os produtos vou deixar com a mesma cor. O estoque vou puxá-lo aqui para este lado, vou colocar com a mesma cor. E os clientes também com a mesma cor. Agora, vou puxar aqui a lista dos códigos postais aqui para a esquerda e as listas também aqui para a esquerda. Estas listas que nós já tínhamos definido. E ficam aqui, ora, portanto, listas. Ficam aqui, certo, faturas, certo, tabelas dinâmicas, vendas, gráficos e as faturas aqui assim, porque elas são depois, gráficos, faturas, vendas e tabelas dinâmicas. Isto são análises de dados, portanto vou colocar com uma cor diferente, vou colocar aqui, por exemplo, com um verde. Portanto, isto é análise de dados, qualquer uma delas. E ainda vou clicar e fazer aqui uma nova folha, vai ser para passwords. Portanto, para as passwords desta tabela, que vamos criar depois aqui um login. Então, em termos de folhas, está mais ou menos resolvido. Então, menu, listas. Esta lista vai para aqui também. E vou deixar aqui o menu com uma cor diferente. Pode ser aqui um azul, para se destacar. Então,
Começando aqui pelo menu. O menu já está aqui prontinho. E vamos começar aqui pela primeira tabela, que é dos trabalhadores. Uma coisa que não fizemos nos trabalhadores foi aqui a colocação, por exemplo, da tabela como mesmo tabela. Então, uma boa prática é nós podermos inserir tabela. Ao fazermos isto, a tabela fica selecionada como tabela. Portanto, tudo o que está aqui. Mais facilmente nós fazemos a gestão dos dados com as tabelas assim, com este formato. Não gostamos destes azuis, podemos sempre alterar os estilos da tabela de forma automática. Se tivermos já alguma formatação, ela acaba por ignorar isso e a nossa formatação, se for, por exemplo, uma formatação condicional, fica mesmo certinha, não tem problema. Portanto, aqui o modelo escolhem, em termos destes estilos, aquele que for o vosso preferido. Outra coisa que não fizemos foi, e agora vou tirar esta notinha aqui para o outro lado, isto depois deve estar em noutro sítio, vou cortar isto e vou colocar aqui nas informações, para não estar naquela tabela. E o que é que nós podemos então acrescentar aqui? Podemos acrescentar o cartão de cidadão, e vou esticar aqui um pouco o cabeçalho. Reparem que, como é uma tabela, automaticamente a formatação ficou aqui definida. Vou acrescentar ainda outra com a validade do cartão de cidadão. E cá está. Basta dar Enter que a formatação da tabela fica. E o alerta, para nós termos um alerta do prazo de validade. Então vou colocar aqui cartão de cidadão, vou colocar aqui números aleatoriamente. E agora aqui a validade, vou colocar também umas datas assim também aleatórias. E agora, vou criar aqui uma forma de dar um alerta de acordo com o que está nesta validade. Então, o que eu vou fazer é uma função que permita dar aqui o alerta de acordo com a data que tivermos aqui no cartão de cidadão. O que é que vamos começar então por fazer? Vou colocar aqui é igual e agora vou colocar se que está aqui nesta célula. Reparem que agora está diferente. Como é uma tabela, vai aparecer validade do cartão de cidadão aqui referente a esta célula. Então, se a validade do cartão de cidadão menos a data de hoje, podemos usar a função hoje, portanto, abre e fecha parênteses. Ora, como são dois parâmetros, eu vou colocar estes dois entre parênteses. Se este menos este, que é a data daqui menos a data de hoje, for menor ou igual, por exemplo, 30 dias, o que é que vai aparecer? Vai aparecer uma mensagem de alerta, é texto, vou colocar entre aspas, senão vai ficar vazio e posso fechar. Vamos lá ver se funciona. Ora, cá está. Esta já está expirada, estas 2020, é tudo deste mês, deste ano. Ok, vou alterar para 2021. Já está certo porque 12, hoje é dia 11 e aqui vou colocar também para 2021. Mas já não dá. E aqui 2021. Pronto, os outros vou deixar. Agora também posso fazer uma formatação condicional
aqui no separador base, e posso criar uma regra para quando a célula tiver o texto alerta, posso fazer assim. Oi, não era bem isto que eu queria fazer. Alerta, vai formatar com preenchimento vermelho e letra branca e ficar negrito. Fazer OK e OK. Então vamos lá ver como é que ficou. Cá está. Também posso centrar. Neste caso está vazio e não aconteceu nada. Agora vamos mudar aqui, por exemplo, este agora passou a 2024. Já está certo. Agora vou fazer o seguinte, vou unir aqui este cabeçalho, porque entretanto temos mais colunas e está tudo OK. Então, a tabela dos trabalhadores está então pronta. Agora, voltamos ao menu, portanto os trabalhadores estão feitos. Agora vamos aos fornecedores. Então aqui nesta tabela vou fazer aqui também inserir tabela, vai ficar aqui esta tabela também identificada como tal. E agora aqui estas localidades, eu posso validar dados. Portanto aqui no separador de dados, validação de dados, e posso ir buscar com base na lista. E que lista é esta? É a lista das localidades. Portanto eu posso definir aqui a lista das localidades e posso fazer aqui OK. Então assim já consigo escolher as localidades dos fornecedores de forma automática. Portanto, se eu tiver lá mais, ficam mais localidades. As de baixo não têm, então quando eu faço a validação de dados posso aplicar às células de baixo. Se não ficar a funcionar, eu seleciono tudo e vou fazer OK outra vez e ela já vai aplicar aqui abaixo às restantes. Se tiverem dúvida, podem sempre ver aqui na validação de dados se o valor está correto, portanto da B17 à B147, portanto B17 a B147. Também podem fazer uma validação de dados com base nos nomes. Portanto, nos nomes nós sabemos que temos uma lista de localidades, portanto é este nome que está aqui. E podem então fazer também aqui uma validação por lista localidades, é igual à lista de localidades. É muito importante que a lista esteja por ordem alfabética de localidades, para bater tudo certinho. Então vou colocar estes IBANs só para ter aqui alguns valores, não interessa. Então, temos então os IBANs, as localidades e aqui o nome dos fornecedores. Estes fornecedores também podem ficar aqui com o nome, portanto nas fórmulas também podemos definir o nome por lista fornecedores. Ok. Também podemos definir esta lista assim dessa forma. Fazer a mesma coisa. Inserir tabela. Vou manter as mesmas cores, o mesmo esquema. Então aqui nos produtos. Vou colocar estes códigos centrados
e vou fazer esta lista também. Então, vou às fórmulas, gestor de nomes, não tenho nenhuma ainda para a lista dos produtos, então vou colocar aqui lista, não, code produtos, dizer ok, cá está ela. A descrição está criada aqui, com o respectivo preço, IVAs e os valores finais. Vou outra vez ao menu. Portanto, trabalhadores, fornecedores e produtos estão. Agora aqui os clientes. Fazer a mesma coisa. Colocar aqui como inserir tabela. Ok. Tem cabeçalhos, certo? Vou colocar outra vez em preto. Nos clientes, está aqui esta coluna, já não vou precisar dela, vou eliminá-la. Era para fazer aí outra coisa, já fiz nos trabalhadores. Pode ficar também assim. Agora, o stock. No stock, vou colocar também como tabela. E agora aqui, vou metê-la também nestes tons para ficar idêntica. E agora aqui, relativamente à formatação, nós temos aqui os produtos todos e nós podemos validar aqui estes dados. Em vez de ser, portanto aqui na base, desculpem, aqui na validação de dados, tínhamos com base na tabela, mas nós podemos fazer de forma diferente. Nós podemos colocar com code para produtos. Então, ao validarmos por código produto, nós vamos validar sempre de acordo com aquela lista. Fazer aqui OK e cá está o mesmo conjunto de dados. Só centrar. Ora bem, então vamos lá aqui, por exemplo, aos produtos, introduzir mais um. Então basta colocar aqui o produto 9. Automaticamente, como é uma tabela, ela preenche. Descrição Cascol. Vou colocar aqui 8 euros. Não tem desconto. 23% de IVA. Eu tenho aqui umas com contabilidade e outras com moeda. Sem contabilidade. Ficam todas à direita. E agora vamos lá ver se ficou atualizado aqui no stock. Então, vamos lá ver se temos aqui o 9. Ora, cá está. Código 9, Cascol. Vamos colocar que temos 10 unidades em stock. Viver encomendas. E o fornecedor, Lucas Cores. Aqui os fornecedores, nós também podemos ter, portanto, aqui esta como lista. Vamos ver se já temos. Então, gestor de nomes, lista de fornecedores. Já cá temos. Então, chama-se lista fornecedores. Vou só copiar aqui o nome. Então, aqui, vou fazer o seguinte, vou à base, vou aos dados, vou à validação e vou limpar primeiro tudo. E agora vou outra vez à validação e vou dizer que é com base numa lista e vou colocar que é igual à lista de fornecedores. Vou fazer OK. E posso selecionar. O último é Lucas Cores. Então vamos lá ver aqui nos fornecedores. Se eu agora adicionar um fornecedor, já está aqui a colocar direitinho. Vou colocar aqui no fornecedor que é o Império dos Tecidos. A localidade, vou inventar aqui um bocadinho. E aqui o IBAN também vou inventar. Não interessa muito. Não posso esquecer de atualizar, e posso colocar já
ordenar do mais pequeno para o maior, para os NIFs ficarem sempre atualizados, senão depois não nos bate certo aqui a nossa lista, os nossos filtros não funcionam bem. Vou voltar à folha onde estava, que era a dos stocks, e agora vou ver se o último, que era o Império dos Tecidos, está. E cá está ele. Então o Império dos Tecidos já ficou ali na lista. Perfeito. Então, fornecedores estão com base na lista. Formatação condicional aqui também aplicada nesta tabela. Podemos colocar isto aqui centradinho, também não tem problema. Pronto, então, recapitulando, trabalhador já está com tabela, fornecedor já está com tabela, produtos também, stock também, clientes também. Agora, aqui os gráficos já tínhamos feito na sessão passada, também está certo. E agora aqui nas faturas. Nas faturas também podemos personalizar aqui um bocadinho. Então, este NIF estava a ir à tabela dos clientes. Então aqui nos clientes também podemos, vou colocar primeiro por ordem alfabética, do mais pequeno ao maior, está ok? Posso colocar então esta lista como uma lista de NIFs, então fórmulas, definir nome e pode ser aqui lista NIF. Vou copiar já o nome, fazer ok. E agora vou aqui à fatura e vou, em vez de ser aqui com esta procura, vou fazer o seguinte, vou aos dados, vou limpar o que está aqui, vou fazer outra vez, eu vou dizer que é a base na lista e agora vou dizer que a origem é a lista do NIF. Posso esquecer aqui é do igual. Ok? E continuo a poder ter aqui os nomes. Vou só confirmar aqui no cliente, por exemplo, eu quero a Ana Maria Souza, que é 235 de Cava em 78. Esta aqui, Ana Maria Souza. E cá está, tudo certo à mesma. Os códigos. Podemos fazer a validação com base, em vez de ser da lista dos produtos, podemos fazer com base na lista dos COD produtos. Portanto, é COD produtos. E continuamos a ter tudo direitinho. Ok? Depois da fatura, que é a folha das vendas. O que é que eu vou colocar aqui na folha das vendas? Vou colocar aqui no início, colocar aqui vendas, IVA e desconto incluído. Vou pegar aqui nesta formatação, ou nesta, já não sei qual é que é, e vou colocar aqui nas vendas igual. Vou começar por colocar aqui código, descrição, preço unitário, unidades vendidas. Aqui posso logo fazer com a formatação que também tenho aqui nas outras. Esta, por exemplo. Vou colocar aqui nas vendas formatação idêntica, para não perder aqui muito tempo. Ora, cliente, valor das vendas. E agora, não preciso disto tudo.
fazer só até aqui, chega perfeitamente, e estas posso limpar. Então, este código que está aqui vai ser o código do produto. Então, eu vou aqui às fórmulas, eu sei que é do código do produto, portanto é código de produtos. Então, vou colocar aqui uma validação de dados. Portanto, dados, validação de dados, quer com base numa lista e quer com base, em vez de estar a procurar, posso colocar igual a code produtos. E automaticamente já me surge aqui a lista do código dos produtos. Ok? Posso arrastar. Isso quer dizer aqui uma lista. E eu tenho aqui a mesma a formatação. Eu vou já fazer aqui assim umas linhas de grelha para ficar igual às outras. E agora, a descrição do produto. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar igual a se esta célula é igual a vazia, então fica vazio. Se não, vai procurar o valor desta célula mesma, onde na tabela onde estão os produtos, ou então, pode ser, na tabela dos produtos. Posso fazer a tabela toda. Tabela dos produtos. E qual é a coluna? É a coluna onde está a descrição, que é 2. Então vou fechar. Vou fechar outra vez, porque é um se. E não está lá nada a aparecer. Vou fazer aqui a seleção de 1 e temos a camisola preta. Vamos ver se o 1 é a camisola preta. É a camisola preta. Vou voltar aqui às vendas. Vou arrastar a função aqui para baixo. Se eu selecionar o 2 já vai aparecer o casaco amarelo. Selecionar 3 a camisola com riscas. E já está a bater tudo certo. Vou fazer outra coisa. Vou colocar esta tabela como tabela. Já está como tabela e com a formatação certa. E agora vou fazer aqui a formatação também personalizada para aparecer aqui com 5 algarismos no código. Já está. E centrar também. Agora outra vez o 3. Aqui o preço unitário, vou fazer a mesma coisa. Portanto, igual a se, nesta célula igual a vazia. Reparem que agora já aparece de forma diferente, porque agora já é uma tabela. Mas, se repararem, o que está selecionado é aquilo que nos interessa. Está tudo certo. Se esta célula estiver vazia, fica vazia. Se não, vai procurar o valor, portanto, procuro V, onde, mais uma vez, na tabela dos produtos, onde, portanto, o que é que nós queremos desta vez? Se for uma descrição, é na coluna 2. Bem, mas nós não queremos uma descrição, nós queremos um preço unitário. Falta aqui uma coisa, falta aqui o nome, o código da célula. Portanto, vai procurar o valor que está aqui na tabela 4, só que não é na coluna 2, nós queremos um preço unitário. Vou deixar 2 para já, não é isto que eu quero. Vamos lá voltar aqui para a tabela dos produtos. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É a sétima. Será que é a 7? B, C, D, E, F, G, H. Sim, 7. Então vamos lá corrigir. Então aqui basta trocar o 2 por 7, que é a coluna, e cá está o preço unitário. E agora já está a atualizar tudo, porque ele reconhece que é uma tabela. Vou colocar aqui em contabilidade. E agora, unidades vendidas.
Aqui vou colocar manualmente, vou colocar para aqui aleatoriamente unidades que sejam vendidas. Se nós já tivéssemos uma tabela com esta análise seria mais interessante, mas neste caso vamos fazer manualmente. Então vou repetir aqui produtos por clientes diferentes. Faz de conta que isto é uma tabela que já tem uma análise bastante avançada de produtos, que já temos aqui muitas situações e, portanto, podemos repetir aqui produtos sem problemas. Agora vou colocar só os produtos aqui centrados e agora os clientes. Eu vou criar também aqui uma lista com esses clientes. Então, os clientes estão aqui e eu posso criar estes nomes dos clientes. Então, vou aqui às fórmulas, ver se tenho alguma lista de clientes. Não tenho. Vou criar uma nova. Então, vou colocar lista clientes. Já cá está. E agora, nas vendas, vou dizer que vou definir de novo, não, vou validar os dados com base na lista dos clientes. Fazer OK, já cá tenho os clientes, que já posso selecionar. Se eu tiver aqui mais clientes, imaginem que eu agora vou adicionar outro cliente. Então, este utilizador foi colocado agora aqui e agora vou ver se consigo colocar também aqui. Calma, tenho que fazer uma coisa primeiro que é muito importante, que é atualizar do mais pequeno ao maior, que é para ele passar para o início da lista. Portanto, aqui vamos lá ver se ele até agora é o primeiro. Cá está ele, está direitinho. Nas vendas, vamos ver se eu consigo agora selecionar. Cá está ele também. E agora, o valor das vendas é igual a este vezes este. E já está tudo automático, porque é tabela, facilita-nos imensa vida. Vou colocar em contabilidade. E não. Isto foi um valor grande. Agora, será interessante conseguirmos fazer uma análise destes dados com uma ferramenta de base de dados. Portanto, existem funções de base de dados que nos permitem auxiliar nesses cálculos, nessa análise. Neste exemplo, vou colocar nesta folha, mas é recomendado que seja numa folha à parte para não ficar aqui muito ruído. Vou reduzir aqui um bocadinho para dar aqui espaço para se ver bem. Então, o que é que eu vou fazer aqui assim de lado? Vou fazer aqui funções de bases de dados. O ideal é isto ficar noutra folha. Vou copiar aqui o cliente e vou copiar também esta para aqui. O objetivo aqui é eu poder modificar este cliente e modificarem as funções que estão por baixo. Eu posso selecionar o cliente, neste caso está aqui este cliente, e eu posso querer saber quantas vezes é que ele comprou. Então vou colocar aqui número de registros, que é o número de linhas que vão estar aqui neste
neste fecheiro. Então, para calcular esse número de registros, nós sabemos que a olho temos um registro, até podíamos usar aqui a função do filtro e procurar aqui o Nuno e encontrávamos só um registro, mas se forem muitos registros torna-se difícil disso ser visível. Então, como é que nós podemos resolver? Com as funções de base de dados. Então, eu posso colocar aqui igual a BD. Neste caso eu quero contar o número de registros, portanto é o BD contar, neste caso vai ser o ponto val. Vou contar o número de registros com base em quê? Com base na base de dados, que é esta tabela toda, portanto aqui a tabela. E agora? Portanto, com base na tabela, e o que é que eu quero verificar? Quero contar o número de registros, portanto pode ser que qualquer uma destas colunas, posso colocar a coluna 3, é indiferente. E agora, a lista de dados, que é esta que tenho aqui. E fecho. Portanto, BD contar ponto val da tabela 7 na coluna 3, quando é este conjunto de dados. Ora, não está a dar o valor certo. E porquê é que não está a dar o valor certo? Porque nós precisamos de ter o cabeçalho também selecionado. Então vou alterar aqui, em vez de ser tabela assim, vou selecionar a tabela toda, incluindo o cabeçalho. E isto é importante porquê? Porque ela precisa de identificar o que é que ela vai analisar. Neste caso é o cliente. E é o cliente este que nós queremos. Então assim já consigo verificar e ela já consegue contar o número de registros quando é o Nuno. Se for outro utilizador qualquer, se for por exemplo aqui o cliente António. O cliente António também só tem um registro. Mas por exemplo aqui a Ana Maria Souza tem mais. Vamos colocar aqui no caso da Ana. Ana Maria, não é esta. A Ana Maria Souza tem aqui 2 registros e já está a bater certo. Ok, então aqui já temos, eu vou copiar esta formatação para aqui. Vou alargar aqui um bocadinho para estas não ficarem muito altas. E vou fazer aqui mais umas quantas para baixo. Então agora eu posso querer, por exemplo, saber qual é que foi a quantidade de peças. Então neste caso eu vou fazer igual a BD soma e vai somar o quê? Mais uma vez selecionamos a base de dados toda e vamos querer o quê? Queremos a quantidade de peças. A quantidade de peças está nesta coluna, então 1, 2, 3, quarta coluna, 4 e os campos são estes cá de cima. Fecho e temos 8. Vamos verificar se a Ana realmente tem 8. Então aqui tem 5 e aqui tem 3. 5 e 3, 8. Se eu quiser, por exemplo, o número mínimo de produtos. Então eu posso colocar aqui igual BD min da base de dados. E agora, o número mínimo de produtos, mais uma vez, nas unidades. Então, 1, 2, 3, 4, quarta coluna. E agora, mais uma vez o cliente, a nossa tabela auxiliar. Temos 3. Realmente, a Ana, o número mínimo de produtos que tem é 3. Se eu quiser o número máximo de produtos, claro. Então, BD max da tabela, quando, portanto, nós queremos o máximo de produtos. 1, 2, 3, 4, quarta coluna. E o critério é a nossa tabela auxiliar.
Então o máximo também já está. Valor médio de vendas. Então, igual a BD média da base de dados. As vendas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6 e tabela. Se nós virmos aqui, por exemplo, então a Joana, não, a Ana, tem aqui 50, aqui tem 42, o número médio é 50, 0, 60, está certo. Só colocar isto aqui em contabilidade. Máximo, mínimo, quantidades, são registros, é tudo em unidades, aqui já estamos a analisar vendas. Agora podemos colocar aqui o valor máximo de vendas. Então, igual a BD, max, mais uma vez da tabela, queremos das vendas, coluna 6 e a tabela auxiliar. Portanto, o máximo de vendas, máximo 1, 2, 3, 4, 5, 6. O máximo de vendas da Ana foi 50 euros. Se eu quiser o valor mínimo de vendas, então a ideia é a mesma, igual a BD min da tabela, coluna 6, tabela auxiliar. Também posso querer o valor, o total de vendas, pode ser total de vendas, quanto é que ela comprou na totalidade, portanto igual, BD soma da tabela, coluna 6, tabela auxiliar. E sabemos que no conjunto comprou 100 euros. Pronto, podemos utilizar então as funções de base de dados, funções não é funções, as funções de base de dados para analisar então o que temos em tabelas bastante grandes. Se nós adicionarmos aqui outra linha, vamos procurar aqui, por exemplo, ou então, se dermos aqui tab, vou apagar este. Temos aqui tab, podemos escolher novamente aqui o produto novo, Cascol, neste caso foram 5 peças, para o cliente Francisco, e se eu colocar agora aqui assim, na lista, Francisco, atualiza os dados para o Francisco, para este valor. Vou adicionar mais uma vez, e o Francisco vai comprar aqui também esta peça. Então, temos aqui o Francisco agora já com os dados atualizados, com o número de registros igual a 2. Portanto, basta fazer tab, temos aqui a adição de mais uma linha e é só escolhermos. E se eu colocar agora aqui o António, atualiza para os dados do António. Portanto, isto é muito flexível, em caso estas funções de base de dados são muito flexíveis para analisarmos facilmente os dados que temos em tabelas grandes. Pronto, vou só colocar aqui esta linha mais pequenina e esta também já está feita. Agora, tabelas dinâmicas. Temos aqui uma folha preparada para as tabelas dinâmicas. O objetivo desta folha é nós podermos fazer também análise de dados. Imaginemos que eu quero esta tabela e quero a partir dela fazer uma tabela dinâmica. Então, vou inserir uma tabela dinâmica e quero esta tabela onde? Numa folha de cálculo existente, pode ser aqui nesta, posso colocá-la aqui. Ou então poderia criar neste momento a folha de cálculo. Fazer OK. E tenho aqui a localização da tabela dinâmica naquela folha que eu defini.
que é que eu tenho que colocar aqui na tabela dinâmica? Ora, eu posso colocar basicamente os dados que eu quiser na tabela dinâmica. Portanto, esta tabela dinâmica vai ter os conteúdos que nós bem entendermos de acordo com os dados que acharmos pertinentes. Então, temos aqui várias zonas, vou colocar aqui esta secção dos campos, que é para escolher os campos. Na tabela original, nós temos códigos, descrição, preços, unidades vendidas, clientes e o valor das vendas. Ora, eu posso colocar, por exemplo, a descrição dos produtos, já a selecionei e ela já está aqui a aparecer. Posso colocar, por exemplo, preço unitário não me diz muito, mas as unidades vendidas, por exemplo, ou o valor das vendas. E conseguimos ver por produtos, logo com somatórios automáticos. Também posso ver por cliente, ou posso tirar a descrição e ficar só com os clientes, com o valor das vendas e com a soma das unidades vendidas, por exemplo. Posso também com facilidade trocar o que está nas colunas com o que está nas linhas. Basta arrastar os elementos para o local onde eu quiser. Também estas descrições poderão aparecer aqui. Posso fazer com somatórios de valores. Vou ver aqui os somatórios, mas posso puxar para o outro lado. Posso colocá-los da forma como fizer sentido para mim. Se eu não quiser nada disto, basta tirar os campos selecionados e volto a poder fazer essa seleção com os valores que bem entender. Portanto, neste caso, se eu quiser, portanto, aqui, por exemplo, os clientes, aqui, ou aqui, pode ser até aqui. Eu assim consigo ver, por produto, quais é que foram os clientes que compraram. Ou posso fazer o inverso. Posso colocar, por exemplo, em vez de ser aqui o cliente, posso ter o cliente sim. O cliente está cá. E posso ter uma descrição assim, ou uma descrição assim. É questão de trocar aqui as formas que nós bem entendermos. Se quisermos fazer um gráfico com base nestes valores, também é fácil fazermos o gráfico. Vou criar só aqui um mais pequenino, por exemplo, aqui com a descrição do valor das vendas por produtos. E posso fazer inserir, e é só escolher aqui o gráfico que eu pretender. E este gráfico também é um gráfico que é dinâmico. E é dinâmico porquê? Porque é possível fazer alteração aqui também nos dados. Posso filtrar e colocar, por exemplo, só este dado. Altera aqui e altera ali. Se eu fizer alteração aqui à tabela de base, se eu acrescentar aqui, por exemplo, as unidades vendidas, então o gráfico vai refletir essas alterações. Portanto, é um gráfico que é dinâmico. As formatações deste gráfico são feitas tal como de um gráfico normal. Portanto, basta fazer aqui a alteração ao esquema de cores, aos estilos. Dá para fazer também tal e qual. Pronto, agora é só questão de personalizar para voltar a ter os campos. Basta clicar em cima da tabela ou em cima do gráfico, que automaticamente temos aqui a opção dos campos da tabela dinâmica e as opções de podermos alterar os dados. Também podemos, em vez da soma, termos uma contagem, ou uma média, ou um mínimo e máximo, por exemplo. Ok? É possível fazer essas alterações. Pronto. Agora, passando aqui para as passwords. As passwords vão servir para aceder à base de dados com um menu. Então, vou colocar aqui utilizador. Vou colocar isto maior. Vou fazer o seguinte, vou copiar aqui esta formatação, que é para estar a fazer com o mesmo tipo de formato. Password e separador. O separador é que cada utilizador tem acesso. Eu vou começar a fazer isto na A1, é mais fácil para não haver erros. Começa logo na A1, não há problema. Então vou colocar aqui o administrador
Vou colocar aqui password 123. Convém ser uma password como deve ser. E agora tenho que colocar o nome dos separadores todos a que o administrador tem acesso. Então vou fazer já aqui várias. A password também é a mesma. Portanto, ele tem acesso ao separador informação. Até vou trocar a ordem aqui. Portanto, tem acesso ao separador informação. Tem acesso ao separador lista dos códigos postais. Tem acesso ao separador listas. Acesso ao separador menu. Acesso ao separador trabalhadores. Fornecedores. Produtos. Clientes. Estoque. Gráficos. Portanto, ele tem acesso a isto tudo. Ora, tem acesso mais à fatura. As vendas. As tabelas dinâmicas. E as passwords. Copiar este. Ver se tem aqui alguma célula, alguma folha oculta. Não tem, está tudo visível. Portanto, só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e aqui tenho 14. Atenção que os nomes devem estar iguais, portanto os nomes das folhas, tal e qual. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou adicionar aqui outro utilizador que vai ser o gestor. Poderá ter acesso a algumas. Eu vou copiar estas todas e já vou selecionar aquelas que ele não tem. Então, o gestor não vai ter acesso à informação, nem às listas, nem esta lista. Vai ter acesso ao menu, aos trabalhadores, fornecedores, produtos, clientes, estoque, gráficos, fatura, vendas e tabelas dinâmicas. Não vai ter acesso às passwords. Ok. E agora vou ter aqui um utilizador. E este utilizador... isto não pode ser gestor, vou ter... Passwords tão difíceis. Não pode ter a mesma password do administrador. Agora, o utilizador... Vou colocar aqui a mesma password para ele. Claro que isto não é uma boa prática. O utilizador vai ter acesso à folha de trabalhadores, fornecedores, produtos, clientes, estoque e chega. Faturas. Também pode ter. Portanto, vamos colocar estas. Faturas. Vendas não tem acesso, nem tabelas, nem gráficos. Pronto. E assim. Também poderíamos ter um menu só para o utilizador. Mais pequenino. Pronto, e agora vou colocar também como tabela. Vou colocar aqui limites e vou inserir tabela. Mas com a formatação do costume. E pronto, tenho este fecheiro pronto para depois trabalharmos aqui com a parte dos menus. Vou só esconder aqui esta folha de informação. As listas podem ficar visíveis, não tem problema. O menu fica. E estas folhinhas todas também
e esta vamos precisar dela. Ok, pronto, está prontinho para o próximo vídeo, para criarmos então o login.